Já parou para pensar em como é complicado ser vegetariano? É difícil balancear os itens da dieta de maneira a suprir o organismo com todos os nutrientes necessários. Fora que às vezes, os alimentos vegetarianos são mais caros. Agora, imagine ser vegetariano no mundo antigo. Aí a coisa complica bem mais, né? O ser humano antigo definitivamente precisava da ingestão de carnes para fornecer várias vitaminas e aminoácidos essenciais, além da gordura, que constitui uma reserva energética e inclusive permitiu aos humanos colonizarem as regiões mais frias. Graças a esse tipo de dieta onívora, o cérebro humano se desenvolveu e as relações sociais se tornaram mais complexas, tendo em vista que os nossos ancestrais tinham de caçar em grupo. Pois ser onívoro é algo que pensamos como padrão, porém, na teologia cristã é um assunto que gera debates, pois muita gente afirma que, de acordo com a Bíblia, originalmente os humanos eram vegetarianos e só passaram a comer carne após o dilúvio de Noé. Mas como isso? Vamos ver os trechos bíblicos. Gênesis capítulo 1, versículos 27 ao 30. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou, e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Gênesis capítulo 9, versículos 1 ao 5. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão, e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move lhes servirá de alimento. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Em Gênesis 1, é dito nos versículos 29 e 30 que Deus deu os vegetais como alimento tanto para os humanos quanto para os outros animais. Isso aparentemente está claro no texto, mas contrastando com Gênesis 9, após o dilúvio, o texto parece sugerir que só a partir desse momento é que as carnes foram liberadas para o consumo dos humanos. Quando se diz, por exemplo, em Gênesis 4 versículo 2 que Abel tornou-se pastor de ovelhas, argumenta-se que esses rebanhos eram criados com o intuito de tirar a lã ou algo assim, mas nunca para comer. Baseado nisso, muitas vezes é ensinado que os humanos realmente eram vegetarianos até esse ponto. Na verdade, o pensamento está dentro de um contexto maior, no qual não se admite que poderia haver qualquer tipo de sofrimento antes da queda de Adão e Eva. Animais morrendo antes disso? Nem pensar. Mas de todo modo, vamos nos ater ao vegetarianismo e dar uma olhada mais cuidadosa nos textos bíblicos. Em primeiro lugar, em Gênesis 1 versículo 28, os termos para subjugar, kabaz, e dominar, radá, são duros, talvez bem mais do que os leitores atuais gostariam que fossem. Você pode consultar em qualquer léxico e ver que onde esses verbos aparecem, geralmente o sentido tende a ser negativo. O solo mesmo não dá alimento de boa vontade ao agricultor, ele tem de literalmente meter o arado e rasgar o chão para plantar. A interação com a natureza sempre foi complicada e desafiadora, mesmo que se adote um sentido mais amplo para esses termos, pois realmente o idioma hebraico pode permitir isso, e entendê-los como um mandato para gerenciar e cuidar da natureza. Quando se menciona os peixes em Gênesis 1 versículo 28, você consegue imaginar algum outro sentido para radá, dominar, que não seja pescar e comer os peixes? Ou por acaso você acha que um habitante do Antigo Oriente Médio tinha consciência ecológica de gerenciar os ecossistemas aquáticos? Ou que lá havia aquários? Até existem registros de tanques de peixes no mundo antigo, mas adivinha para que serviam? Os peixes não puxam arados e não fornecem lã, mas são bem gostosos, viu? Além disso, considerando Gênesis capítulo 4, você acha que quando Abel sacrificava uma ovelha, tinha o trabalho de arrancar só a gordura para oferecer como sacrifício para depois deixar a carcaça apodrecendo por aí? Você acha viável crer num desperdício desses em um ambiente com recursos tão limitados? Se fosse assim,
Por que não queimar logo o animal inteiro? Mas por que então, em Gênesis 9 se fala que assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas, dando a entender que antes não se comia carne? Isso se deve a uma fórmula para introduzir legislações proibitivas usada na Bíblia, em que se descreve uma permissão, e logo em seguida a proibição. Podemos encontrar essa fórmula em Levítico capítulo 11 e Deuteronômio capítulo 14. Vejamos um exemplo. Em Levítico capítulo 11, versículos 9 e 10. Primeiro, a permissão. De todas as criaturas que vivem nas águas do mar e dos rios, vocês poderão comer todas as que possuem barbatanas e escamas. E então a proibição. Mas todas as criaturas que vivem nos mares ou nos rios, que não possuem barbatanas e escamas, quer dentre todas as pequenas criaturas que povoam as águas, quer dentre todos os outros animais das águas, serão proibidas para vocês. Em Gênesis capítulo 9 a proibição tem a ver com o consumo de sangue. Certo, mas de qualquer forma, para que descrever o domínio sobre a terra e os animais de forma dura? Porque a Bíblia foi escrita diretamente para pessoas que tinham uma vida duríssima, um habitante do antigo Israel, além de sofrer para conseguir seu alimento, ainda poderia ser vítima de animais selvagens, ou ter os seus rebanhos atacados por esses predadores. Por isso é importante ressaltar para eles que eles devem agir no sentido de dominar e não o contrário. Em Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 ao 3 é dito que, para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Deus criou o homem para poder sobreviver e fazer parte desse ciclo da vida. Imagine só, a esquisitice, se Deus tivesse criado o mundo para ser super dócil, com animais que nunca morrem e se multiplicam até lotar completamente o planeta, e de repente, surpresa humanos. Vocês dois pecaram e agora terão de tentar sobreviver largados quase pelados numa selva perigosíssima no estilo do filme Jumanji. Talvez a humanidade nem tivesse chegado a Caim e Abel. Deus criou um mundo e viu que era muito bom para o cumprimento dos propósitos dele. Ainda estamos por aqui e Jesus vive. Pelo visto, as coisas estão dando certo.